hoje, nessa manhã maravilhosa, direto aqui dos estúdios da Must University, aqui na nossa sede em Deerfield Beach, na Flórida. Às vezes a gente chama de podcast, às vezes a gente chama de videocast, mas né, professor? Isso daqui é o bom e velho estúdio de gravação. Bom, pessoal, hoje eu tô aqui, hoje é um dia muito especial para mim e é uma honra, porque esse jovem senhor que tá aqui com a gente tem um currículo simplesmente invejável, extenso. Professor Custódio. Tudo bem, professor? Tudo bem. O prazer é meu e a honra é minha de ser entrevistado por você e de conversarmos um pouquinho aqui com você. De conhecer um pouco mais da Must. Que bom, professor. Bom, ontem eu tive a oportunidade, né, nos meus 30 minutos de leitura à noite em casa, eu tive a oportunidade de iniciar, não tem como a gente não iniciar esse bate-papo, né, professor? Pronto. Eu tive a oportunidade de iniciar a minha leitura. Olha que coisa incrível que o professor Custódio trouxe para mim: sustentabilidade e captação de recurso nas universidades. Bom, eu queria, antes de falar um pouquinho sobre todo o currículo e a história do professor, dizer, professor, que eu iniciei a leitura dessa obra maravilhosa. Eu sei que ela fala, professor, sobre a captação de recursos, né? Sobre fundraising, sobre as doações. Isso. Mas foi incrível quando eu comecei, ali no primeiro capítulo, a ler sobre como as primeiras atividades de ensino chegaram ao Brasil pelos jesuítas e na forma de catequizar a população. Então, professor, não é só um livro sobre sustentabilidade. É uma história sobre a educação no nosso país. Professor, conta para nós um pouquinho, para iniciar esse bate-papo incrível, sobre aonde tudo isso começou, professor. Da onde é que você é, aonde você nasceu. Conta pra gente qual foi a sua graduação, sua pós-graduação. Conta pra gente um pouco da sua vida pessoal e depois da sua vida pessoal, a sua vida acadêmica. Ah, legal. Bem, eu sou português, nasci na cidade de Setúbal, Portugal. Vim de lá muito pequeno e como imigrante, a minha vida sempre foi muito difícil, não é? E eu comecei a trabalhar com 9 anos. E veja, eu era muito feliz trabalhando com 9 anos na padaria do meu tio. E depois disso, eu aprendi que só o estudo poderia me levar num patamar que eu desejava, né? E eu estudava muito, mas comecei no banco como office boy. Primeiro eu fui trabalhar numa empresa de relógios, né? Mas aquilo era para mim muito difícil, porque em todo lugar eu via um horário diferente e eu não gosto de nada assim muito, sabe, sem uma disciplina, rotina, padrão. Muito difícil. E aí, obrigado. E depois disso eu entrei no banco como office boy e fiz uma carreira no banco, que eu de office boy, subgerente, caixa executivo, subgerente, gerente geral, né? E praticamente na condição de diretor, porque eu fui o gerente geral da maior agência do banco no Brasil. Que bacana. E aí eu descobri uma coisa muito interessante. Eu acho que eu sempre soube escolher bem as pessoas. Por isso que eu acho que grande parte, 90% do meu sucesso, foi porque eu tive ao lado de pessoas maravilhosas que me ajudaram, né? Inclusive a minha esposa, que me colocou no lugar aonde eu precisava. Que bom. Depois disso, né, eu comecei a sair do banco para ir trabalhar numa multinacional sueca. Certo. Fui para lá como diretor administrativo financeiro. Talvez tenha sido a minha melhor experiência. Gostei muito de trabalhar com os suecos. Eles é uma administração muito participativa. Eles ouvem todos os executivos, né, antes de tomar uma decisão. E lógico que o poder de decisão está no CEO, no presidente, mas ele não responsabiliza aquele que deu a sugestão. A decisão é dele. Professor, e nesse período, qual foi a maior lição que você tirou
essa que você já está falando, né? Dessa flexibilidade, dessa escutativa do seu gestor, né? De uma empresa sueca. Mas hoje, aqui na Must, eu também enfrento essa diversidade de cultura, de comportamento, inclusive de idioma. Naquela época, professor, tem algo que já há alguns anos atrás você percebeu de uma empresa internacional, como é que eles faziam essa gestão, além dessa escutativa que você comentou? Sabe, Julie, o que eu aprendi é mágico. Você conseguir uma sinergia e levar toda a equipe, independente do tamanho dela, da diversidade da equipe, para uma visão geral, comum. E você sabe que, da mesma forma que dizem que a fé remove montanhas, uma equipe competente, qualificada e sinérgica dentro de um objetivo comum, isso tem um poder transformador. É difícil, mas você pode construir isso. Por isso que é muito importante, e professor, é onde o senhor tem bastante expertise também, né? Que é na governança corporativa. Pronto, sim. Não é, professor? E como é que a gente enfrenta esses desafios, professor? Porque eu hoje me considero ainda muito jovem, aos 47 anos, e eu tenho ainda, professor, muita dificuldade. Entendi. Eu ainda tenho, porque nós somos uma universidade americana fundada por brasileiros, né? Alunos espalhados, então várias vertentes aí, né? 13 idiomas, as culturas extremamente diferentes, professor. E foi como você disse, a responsabilidade de guiar esse barco é minha. E eu confesso, professor, que eu tenho que estudar o tempo todo e tenho que observar muito. Então, é realmente um pedido. O que você enxerga que eu poderia sempre estar atenta para manter essa visão e essa governança corporativa clara? Pronto. Um passo atrás, né? Eu sempre fui executivo, né? Como diretor-geral, presidente, não é? E simultaneamente, concomitantemente, eu sempre ocupei cargos em conselhos. Certo. E, quer dizer, eu faço isso talvez há mais de 20 anos, né? Ocupei vários conselhos de várias organizações. E a experiência vai se consolidando. Então, tentando responder a sua pergunta, eu acho que a estruturação de uma governança ajuda muito na evitar riscos, Tá. conseguir construir que mais pessoas possam contribuir dentro de assuntos específicos para poder trazer para você aquilo já discutido, já maturado. Vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, eu sou presidente do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas. Se houver tempo, a gente fala um pouquinho. Vamos falar, sim. Quando nós estruturamos o FONIF, nós constituímos, lógico, uma diretoria executiva. Tá. Nós temos um conselho de associados. Então, existe um conselho, depois é lógico a Assembleia Geral, tem a Assembleia Geral, o conselho, uma diretoria. Mas o que permite que a diretoria seja muito eficiente? Nós criamos vários comitês. Essa organização, essa estrutura é muito importante. Pronto, muito importante. Porque, veja bem, eu tenho um comitê de comunicação, aonde eu reúno nesse comitê as maiores expertises dos vários associados. Então eu tenho quase que uma empresa de comunicação me ajudando, e eles trazem as coisas já mais prontas. E quando nós apresentamos aquilo no conselho, já foi digerido, já foi trabalhado. Os comitês não têm poder deliberativo. Tá. Quem tem poder deliberativo é a diretoria executiva, seria você. Nós temos um comitê de relações internacionais, nós temos um comitê de relações institucionais, um comitê jurídico. Comitê jurídico, eu tenho uma banca de advogados. Certo. Bom, com tudo isso, eu tenho uma grande empresa de consultoria multidisciplinar que me assessora. E isso me dá uma tranquilidade. Então, a estrutura da governança, e também outra coisa, né? A informalidade pode ser feita, mas respeitando as várias instâncias. Então seria, professor, uma estrutura estratégica. Pronto, é isso. Para que você tenha
agilidade na tomada de decisões. Agilidade e consistência, porque você vai consistência. tomar uma decisão com a coisa muito estruturada, já examinada por quem conhece muito. Exatamente. Então, vamos supor, um determinado tema que você tem que decidir já passou no comitê jurídico. E o comitê jurídico não precisa ser só de advogados, pode ter pessoas com várias expertises, que o assunto já foi discutido, já foi examinado sob todos os prismas. E quando traz para você, já traz alguma coisa pronta. Quer dizer, Que lição incrível que eu tive hoje. Obrigado. E aí vou aproveitar, professor, e falar sobre essas suas participações, né? Agora eu vou ler aqui as suas participações nos conselhos do Grupo Marista, Pronto. Correto? Do Santa Catarina, ACM, AERP, UNAERP, né? Fundação Padre Anchieta, incrível, IBRIC, membro do Conselho Deliberativo do Brasil Educação, Conselho Consultivo do nosso querido aí CEMESP, da FGV no Rio de Janeiro. Meu Deus, professor, quanto trabalho! Como é que você arranja tempo para se cuidar, professor? Sabe, como é que eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, esse é o grande segredo, todos né? os dias, sim, os japoneses chamam de Ikigai. Ikigai. É a motivação. E eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Só um parênteses, né? Outro dia meu filho falou assim: pai, mas você já vestiu a camisa da Master? Sim, claro. Né? Então, no carro tem o símbolo da Master, né? No meu escritório tem o símbolo da Master. Então, eu gosto, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Isso então, é não me bom. custa, e há muita sinergia também. Então, esses conselhos, como eu disse, não é? Acabaram sendo porque fui convidado. Você citou primeiro o Grupo Marista. Isso. Fiquei 5 anos na governança como conselheiro independente. Certo. O que significa, se me permite, Claro. explicar a diferença? Se eu sou um conselheiro, eu posso ser um conselheiro como ex-funcionário. Tá. Eu posso ter alguma ligação, sou fornecedor da empresa, mas o conselheiro independente, eu sou independente no sentido que eu não tenho vínculos, eu tenho autonomia e independência nas minhas decisões, independência nos meus conselhos. Quer dizer, Certo. eu quando dou a minha opinião, eu dou uma opinião de uma experiência multidisciplinar vivida, né? Indústria, né? Eu esqueci de mencionar que eu fui controller de uma grande empresa de engenharia, que foi a Araújo. E como controller de uma empresa que fazia plataformas marítimas, projetos de mais de $1 bilhão, $1 bilhão. Indústria, essa que é a indústria de petróleo? Indústria de professor? petróleo, né? Então, o que a gente percebe, né, é que toda essa experiência de vida, de ter errado, de ter sofrido, de ter acertado, tudo isso é uma grande contribuição para a instituição. Então, pegar uma opinião de alguém que viveu experiências diferentes e que possa ver o mesmo assunto por ângulos diferentes, isso tem muito valor e nos ajuda na direção da empresa. Então, certo. no Grupo Marista, por exemplo, que é um grande grupo, eles têm... o Grupo Marista deve ter no Brasil aí alguma coisa como uns 70 escolas, né? A PUC do Paraná é do Grupo Marista, né? E então eles têm uma experiência. A editora FTD é do Grupo Marista. Do Grupo Marista. O Grupo Marista tem fazenda de café, tem galerias, tem uma diversidade de operações. Então eu tive a honra, gostei muito de trabalhar com os maristas, né? Muito profissionalizada, executivos de altíssimo nível, é como se fosse uma multinacional, né? Então, para mim foi um aprendizado, eu acho que contribuí bastante durante aqueles 5 anos, né? E depois eles tinham na visão de um planejamento estratégico, de ter no conselho uma mulher, né? Então, chegou meu tempo, 5 anos eu saí. Claro. Então, foi uma experiência maravilhosa. E assim eu tenho agregado para a minha vida profissional e da minha vida profissional ter contribuído e retribuído nos conselhos que eu participo. E assim todos, né? Por exemplo, o IBRIC,
ele é uma instituição de autorregulamentação do setor de infraestrutura. Quem está lá dentro? Odebrecht, Camargo Corrêa, OAS, todas essas grandes empresas que tiveram problemas e hoje tem uma preocupação de uma autorregulamentação. Também estão lá. E assim não é? Professor, foram mais conselhos como membro de conselhos? Foram mais na área de educação ou não? Ou foi área de educação, indústria? Então, eu acho, se me permite aqui, não leve a mão, não, mas claro. eu acho assim que essa diversidade, né? Indústria, empresa de engenharia, educação, eu tenho às vezes a sensação assim que eu posso dirigir um submarino. Se vai submergir ou não, a gente eu não sabe. sei, mas me dá assim uma certa tranquilidade. E sabe, professora, eu acho que o grande problema são relações humanas, Exato. relações com as pessoas. E isso, né, é um investimento que a gente tem que fazer, né? Quer dizer, esse ambiente que você constrói a gente vem aqui, construindo. quer dizer, isso é muito importante e dá uma sinergia, uma vontade das pessoas trabalharem, e é isso que faz com que as organizações tenham sucesso, né? Como eu disse, gente qualificada, competente, com muita sinergia e com um objetivo comum, Exato. dentro das suas várias especificidades. Senão os grupos começam a discutir, a criar problemas e acabam ocupando tempo, espaço e energia de alguma coisa que possa ser feita em uma direção comum. Muito bom. Antes da gente ir para o Mackenzie, para a nossa história do Mackenzie, depois do livro, professor, eu queria pegar um pouquinho esse gancho que você falou sobre relacionamento de pessoas, né? Eu acredito muito, aos 47 anos, que a minha geração, um pouco antes da pandemia, mais a pandemia, eu passei do analógico para o digital. E eu acredito que aconteceu algo, em algum momento, em que a humanidade se perdeu, professor. Não sei se foi realmente ali por 2000, pelos anos de 2016, 17, se foi essa transição do analógico para o digital, né? Ou se foi a pandemia. Então, eu gostaria de falar um pouquinho aqui com você sobre esses relacionamentos, sobre o que está acontecendo, a saúde mental das pessoas. Pessoal, o professor Custódio, extremamente ativo tecnologicamente. O professor Custódio, ele tem as redes sociais ativas. O professor Custódio, ele está ali fotografando, ele está gerando conteúdo. E, aliás, é um baú de conteúdo de qualidade. O professor Custódio, quando está nas reuniões, ele não está com o papel e a caneta, coisa que eu estou, com o papelzinho aqui e a caneta. Ele está com um iPad, anotando no iPad. Então, eu acho, professor, que eu não posso deixar passar esse momento de trocar essa ideia e de perguntar para você aonde é que você acha, você tem filhos também, talvez, da minha idade, passou por essas experiências, veio bem antes do analógico. Professor, qual é a sua ideia? Qual é o seu ponto de vista? Onde é que foi que a humanidade se perdeu? Porque nós somos a favor da tecnologia, professor. Tanto eu quanto você. A gente consegue agora conversar um pouco e falar sobre esse cenário? Pois é, Julie, acho que a sua pergunta é muito instigante. Eu também percebo muito claramente que as pessoas estão perdidas. Muitas atividades multidisciplinares e a pessoa às vezes não dá sequência, ela se perde no meio das coisas. Eu acho que tem um pouco a ver com a pandemia, sim. Eu acho que tem um pouco a ver com a tecnologia nesse novo momento. O WhatsApp, você manda um WhatsApp, você espera que a pessoa esteja olhando e respondendo para você. É só que você recebe 500 WhatsApps e concomitantemente você está em reuniões, então eu acho que isso está gerando em nós um certo estresse. Bom, eu já li vários livros sobre foco, certo? Vários webinars, né? E também podcasts, né? Mas eu não consigo me desvencilhar disso. Agora falando sobre a tecnologia. Tá. Olha, eu estou fascinado. Sabe por quê? Nós estamos faceando uma nova era na humanidade. A inteligência artificial, eu passei a usar
para tudo. Ai, que demais, Desde quando quase que começou, né? Você falou do meu filho fez um comentário, eu falei, Ale, poxa, isso pode nos ajudar. Então eu uso muito, e eu vou dizer para você, eu acho que tem dificuldades, vamos dizer, até, sei lá, cognitivas, relacionais, as pessoas estão se isolando, né? Ela consegue estar no mundo mais sozinha, né? Então, eu acho que é um momento que a sociedade está vivenciando. E um outro elemento também, nós estamos vivendo no momento da era da pós-verdade, nós não sabemos mais o que é verdade, o que não é. Professor. Você tem o deepfakes, fake news, quer dizer, o que é verdade, não é? Então, mas eu acho que é um processo de transformação da nossa sociedade, da humanidade. Mas, por outro lado, eu consigo ver assim, né, facear um novo momento na humanidade. Você imagina, eu converso com o ChatGPT sobre tudo, não é? Imagina, sobre tudo, eu quero saber alguma coisa, ele me dá. Lógico, eu tenho que instruí-lo com a pergunta adequada. Claro. Gente, nós estamos só começando com isso. Exatamente. Isso é quase que uma pequena experiência incipiente. O que vai acontecer daqui a algum tempo, não é? Exatamente. Eu acredito, né, professor, como você mesmo falou, a cada momento da nossa sociedade, da humanidade, quando tem essa passada de uma era para outra, professor, dá um desequilíbrio. É isso aí, eu acho que é isso que está então, acontecendo. eu acredito muito nisso e também uso, né? A minha mãe, doutora em educação, ela usa as ferramentas como você, isso é maravilhoso, mas não deixa de ser organizada, de ter foco, de ter o tempo que esse discernimento, esse equilíbrio, nós que passamos dos 40 e poucos e estamos com 50, conseguimos. A juventude não consegue. Não consegue. Né, professor? E aí, eu vou dizer uma coisa para você. Experimenta perguntar para o ChatGPT, professor, o seguinte. Me dê o perfil, me dê um perfil pessoal, com a sua opinião, embasado em tudo que eu já te perguntei. Professor, ele é um psicólogo. Já fiz isso. Professor, já fez? Já fiz. Impressionante. Não é? É impressionante. Gente, a gente só tem que saber usar, cuidar um pouco da nossa saúde mental, saber organizar tempo. Porque, gente, eu não sinto, né? Apesar de tudo, eu não sinto, porque eu estou rodeada de professores, doutores, da minha mãe, dos nossos alunos que usam a inteligência artificial. É verdade. Então, isso é maravilhoso. Bom, professor, vamos um pouquinho para o Mackenzie? Bom, Queria que você me contasse um pouquinho. Permite só um detalhe? Claro, lógico. Quer dizer, eu gosto de estar 1000% plugado a segunda a segunda. Claro. Então, se eu estou no avião, eu ponho a minha vida profissional em ordem, resolvo todos os WhatsApps, leio os relatórios, né? Só esse passo atrás. Mas eu tenho o grande prazer de ler livros sobre todo tipo. Então, leio muito. E outra coisa, se eu estou dirigindo, eu estou ouvindo podcasts de assuntos os mais diversos possíveis. Tá bom para você? Não, mas olha, é verdade. Isso que incrível. Não. Nunca mais... Não fica doente, né, professor? Acho que não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Incrível. E se tiver, se você tiver doente, você não percebe. A gente descobre o que fazer e não percebe. Não percebe, é verdade. Mas vou falando para você sobre o Mackenzie, né? O Mackenzie, assim, eu comecei lá como diretor financeiro, houve um processo seletivo lá, e eu fui a pessoa certa no momento certo do Mackenzie, entrei como diretor financeiro. Eu tinha uma experiência, como eu disse, eu tinha uma experiência de indústria. E na indústria eu tinha sido controller. Eu trabalhei numa multinacional que nós tínhamos a área de controladoria. Então, quando eu fui para o Mackenzie como diretor financeiro, eu pude fazer uma porção de coisas inovadoras por causa de uma experiência anterior. Então, eu montei pela primeira vez numa instituição de ensino superior uma área de controladoria, uma área de formação de preços, uma área de controle da parte financeira e administrativa. Não é contabilidade, não é finanças. Gestão pura, hein, professor? De controle. Pois é. E isso foi muito bom. Eu contratei um cidadão que veio acho que é da Engesa, que era uma parte de construção de bens capitais, formação de preços. Eu acho que nós demos super certo. E eu acho que eu pude ajudar bastante, me sinto muito honrado, sabe? Eu acho que Deus tem me ajudado
e ter pessoas que me carregaram, né? E isso me deu assim condições de vitórias que eu acho que não teria condições de fazer sozinho. Mas lá no Mackenzie, de diretor financeiro, eu sempre gostei da área social, então na diretoria financeira eu comecei a construir uma área de responsabilidade social. Nós fizemos o primeiro relatório de responsabilidade social do setor da educação. Nós que fizemos, ano foi, professor? O senhor lembra, mais ou menos? acho que foi 2003, Tá. 2002. E aí nós fizemos um movimento, né? Puxa, eu tenho receio do tempo, não vai dar tempo. Vai sim, a gente porque, tem veja, todo o tempo. Um passo atrás. Os meus primeiros dias no Mackenzie, como diretor financeiro, uma das áreas, eu fui visitar o chão de fábrica. Claro. Uma das áreas que eu fui visitar era a central de telefonia do Mackenzie. E quando eu cheguei lá, né, o ambiente estava muito mal estruturado, tudo assim bagunçado, as telefonistas sem um ambiente. E eu fui dizer para elas a importância delas na vida da instituição. Porque não adianta você fazer uma bela campanha publicitária, não adianta você fazer propaganda e tudo, se você não tem um acolhimento, uma equipe assim preparada para receber as pessoas. Então, e isso, professor, o ambiente que elas estavam, eu imagino, a organização, o uniforme. Eu me lembro na época da Anhanguera que a gente começou com um pequeno call center, professor, de 3 meninas, depois foi para 8, depois foi para 30. E depois terceirizou, inclusive. Mas todas eram uniformizadas, faziam ginástica laboral de manhã. Porque, isso, né, professora, a atendente fica ali com o telefone, sentado o tempo inteiro. Implementamos gincana, implementamos o dia delas. Eram só meninas naquela época, eu me lembro. A gente contratava curso de maquiagem para essas meninas fazer. Pronto. Então, imagina o trabalho que você iniciou. Que olhar, professor 360, né? Então, você veja... Nós mudamos o ambiente, fizemos um ambiente confortável para elas e dissemos que naquele tempo se usava mais telefone, hoje é mais internet, site, etc., né? E eu sempre disse a importância de retornar as ligações. As pessoas não esperam que você retorne a ligação, né? E sempre tive uma preocupação de superar, né, muito dentro daquela base da turma da Disney, né, do Instituto Disney, né, de superar as expectativas, né? Como isso é bom. Você chega numa instituição, desde a hora que você chega, o porteiro te cumprimenta, se você entra lá com raiva, você ameniza. Quando você chega na hora de falar com a pessoa, sai feliz. Sai feliz. Então, esse encantamento, acho que é um grande desafio nosso como gestores das organizações. E os alunos, né, professor? Os alunos. Os alunos, muitas vezes, pelo menos os alunos que eu sempre trabalhei, são alunos que são hard workers, né? Trabalham o dia inteiro. Então, às vezes, é o tempo que ele tem ali na instituição para comer, para estudar, carregado de problemas. Imagina então como você transformou, né? Iniciando lá há quanto tempo, né? Iniciou um departamento que dá resposta para o aluno, né? E que ameniza tudo que ele traz de fora para a instituição. E você sabe, Julie, na área de contas a receber, né? Nós fizemos um ambiente bastante acolhedor. Porque, sabe, quando o cidadão estava atrasado... Com as mensalidades, professor. Tinha dramas. Eu certo? imagino. Então, a pessoa precisava ser, no mínimo, acolhida. E vamos ver como é que a gente pode resolver. Exato. Porque é uma vida, sabe, eu fiquei apaixonado. Quando eu entrei no Mackenzie, foi a primeira vez, voltando um pouquinho, claro, foi a primeira vez que eu trabalhei com educação. Mas eu fiquei apaixonado. Quer dizer, na área financeira, trabalhando com educação, né? Eu cheguei lá no Colégio de Brasília, primeira vez que eu tive, a professora, a diretora, só te incomoda, nós cantamos o hino nacional aqui, de hastear a bandeira, uma menininha hasteando a bandeira de Brasília, outro a bandeira do Mackenzie e eu hasteando a bandeira do Brasil, ouvindo o hino nacional. Que lindo, professor. Foi uma coisa assim impressionante. Então, fiquei apaixonado por educação e voltando um pouquinho, né, sem misturar a prosa, mas...
eu sempre gostei da área social. Tá. Aí, eu visitando eu vi várias iniciativas de responsabilidade social e eu fiz um esquemazinho, né? O que se faz, quantas pessoas envolve, quais são os beneficiados e tudo, e pedi para as várias unidades preencherem. Quando eu recebi, eu falei, puxa, eu não conheço o Mackenzie. Nossa, eu não conheço o Mackenzie. E aí nós juntamos, compilamos aquilo e fizemos nosso primeiro balanço social. E a partir daí, quando nós fizemos aniversário de 135 anos, hoje tem 150 e poucos anos, 152, 135 anos, eu pensei, puxa, ao invés de nós recebermos presentes, vamos dar presentes para a cidade de São Paulo. E aí nós já tínhamos um mapeamento de todas as responsabilidades, todas as ações de responsabilidade social, falou assim, nós vamos fazer um grande mutirão de envolver alunos, fornecedores, professores, para dar um presente à cidade de São Paulo. E depois, né? Bom, como é que você faz com uma instituição de 50 mil alunos? Com 1.300 professores. Professores, exato. Então, eu consultei todo mundo. Tem que ter uma estratégia de comunicação, divulgação. Pronto, um desafio. E eu sempre dei muita liberdade para a pessoa dizer, Custódio, você está errado, não faz isso. Então, eu sempre procurei para que as pessoas pudessem ser sinceras. Mas a turma falou, não, Custódio, a ideia é ótima. E vamos em frente. Tá. Bom, para concluir, né, no fim deu tudo muito certo. Era outubro, chovia muito. Falei, vai chover. Eu sou assim, um pouco pessimista, né, cauteloso. Tudo não é pessimista, é cauteloso. Adorei, vou usar isso agora. Não é pessimista, é cauteloso. Não, o gestor precisa ser o líder, né, professor? Precisa tomar cuidado. E aí eu fiquei preocupado, porque nós queríamos fazer 135 projetos em homenagem à cidade de São Paulo. Olha, mas eu vou dizer para você o seguinte, como eu disse assim, pessoas mágicas, maravilhosas, né, que encantadas e vão em frente, etc. Nós conseguimos os 135 projetos, e eu não forcei nada, e nós reunimos 4.000 e poucos voluntários na primeira vez, né? E eu queria no dia do aniversário, mostrar um take assim, não sei se é a expressão da CDS, de 1 minuto, né, dos 185, mas não dava, porque eram muitas ações, você não conseguia, você tinha que ficar quase 2 horas apresentando. Então foi uma coisa mágica, sabe por quê? A meninada de hoje muitas vezes tem dilemas, problemas de identidade, de autoafirmação, e aquilo dela se doar por uma causa social resolve, sabe? Então nós conseguimos uma coisa assim mágica, de que os nossos alunos podiam, por exemplo, alunos de direito puderam atender crianças que perderam o pátrio poder e poderem dar o seu tempo. Aquelas crianças não querem presente, aquelas crianças querem... Elas querem ser ouvidas. Tem que ser ouvidas, tem que estar gente. Então, com isso, né, hoje, só para dizer, hoje, né, nós fomos lá na celebração dos 10 anos do Dia Mackenzie Voluntário. Sabe quantas pessoas? São 50 mil voluntários hoje, 700 mil pessoas atendidas. Professor. Bom, então nós criamos isso, eu tive o privilégio de desenvolver essa parte. O assunto dos aluminais, né? Quando eu saí do Mackenzie, nós tínhamos 135 mil alunos cadastrados. São os ao redor do mundo. Para quem não sabe, pessoal, o alumni são os ex-alunos, como é chamado aqui nos Estados Unidos. E essas comunidades, né, professor, dos ex-alunos, elas são comunidades de apoio. Isso. Né? E o professor iniciou esse projeto no Mackenzie e olha o número que chegou. E eu tenho que pôr um parênteses aqui, professor, que é uma coisa muito importante. Né? Nós estamos iniciando a nossa comunidade de alumni, mas foi o que você disse. Quantas pessoas com problemas de saúde, quantas pessoas com ansiedade, com depressão, várias coisas que a gente poderia elencar aqui, vários elementos que estão aí assombrando a nossa sociedade. Vai fazer um voluntariado. Isso. Como isso funciona. Isso é mágico. É mágico. Os programas de responsabilidades sociais da minha mãe eu acompanhei desde pequena, professor. E como isso, ele é um remédio para quem recebe. Sim. E um remédio maior ainda para os voluntários. E o Brasil não tem essa cultura. Não tem essa cultura. Mas o Mackenzie foi responsável pela introdução e olha o sucesso que até hoje, professor, você está de parabéns. Julie, quero dizer uma coisa muito interessante. Aqui nos Estados Unidos,
eles não perguntam qual a universidade que você formou, eles perguntam qual é a alma mater. O sentido de alma mater é a mãe que nutre. E o sentido de alumni ou alumni, né, que vem do latim, é o aluno que precisa de cuidados. Então, quando você fala alma mater e alumni, é a relação de mãe e filho que uma universidade proporciona. Exatamente. Então, é uma experiência, né? Por isso que a gente tem que manter esses vínculos, porque esses profissionais que nós formamos, eles vão ser profissionais muito bem-sucedidos, e se eles puderem estar ligados, um ajudar o outro, esse networking profissional, isso dá muita força. E esse resgate, essa ligação permanente deles com a alma mater, com a nossa universidade, isso dá uma força, porque o maior branding de uma instituição são seus alunos. São seus alunos, uma instituição de ensino. E essa comunidade, né, o verdadeiro sentido dela é o comum. Você fazer algo para o outro, fazer em comum para o outro. Então, eu me lembro que simples, né? A gente pode dar um exemplo simples, né? Quem cuida dos calouros nos Estados Unidos, daqueles novos alunos que estão chegando, é essa comunidade de alumni. Que abraça, que muitos alunos saem das suas casas aqui nos Estados Unidos. Eu estou dando um exemplo ainda do tradicional, do presencial, né? Os alunos, eles saem das suas casas e saem dos seus estados e vão para as universidades. Então, esse grupo de ex-alunos, de alumni, eles estão ali para abraçar, para ajudar, não só nos dormitórios, psicologicamente, carro, mostrar a cidade para esses alunos. Olha que fantástico, professor. E aí você doa e recebe muito mais. Porque aquele cara, ao invés de ficar reclamando, né, professor? Isso. Achando pelo em ovo, né? Ou parado ali mais de 2 horas na rede social, vai ali ajudar a comunidade da universidade que te abraçou tanto, né? Então isso é um projeto maravilhoso. Permite 2 exemplos? Claro. Né? Então eu estava no Mackenzie, né? Eu ia sair de férias e aí o meu assessor, nós fizemos o cadastramento, interagíamos com todos os ex-alunos e de alguma maneira dizer, olha, veja como esse nosso ex-aluno é o projetista da Bentley, é um ex-aluno do Mackenzie, e tal, e isso dava um empoderamento. Nós na revista, no site, íamos mostrando esses cases muito bem sucedidos. Aí eu ia sair de férias, ia para Portugal, aí o meu assessor falou, poxa, vamos ver quantos ex-alunos nós temos lá em Portugal. E nós desenvolvemos, naquele tempo era mainframe, a turma de hoje nem sabe o que é mainframe, quer dizer, é uma central que você desenvolve os programas, né? Nós tínhamos colocado lá todas as informações, eu coloquei Lisboa, Portugal, e lá veio ali, acho que 12 ou 13 ex-alunos lá em Portugal, com dados, telefone, com tudo. Se reuniram. Eu fui no hotel, levei, naquele tempo era muito, levei meu terno, né, de férias, levei o terno, né, fui encontrar com a turma. Você sabe qual foi uma reação? A primeira reação do reencontro, reclamação. A turma reclamou como é que o Mackenzie havia, nossa, como é que vocês não contatam conosco, etc. Mas é a relação de mãe e filho. Exatamente. Então, depois disso, nós conversamos, etc. Tinha uma menina que estava desempregada, saiu de lá empregada, porque tinha vários arquitetos, né? Saiu de lá empregada. Esse relacionamento, essa oportunidade. Que incrível. E mais um exemplo. Uma vez nós fizemos uma conferência de fundraising, né? E nós convidamos várias pessoas, né? Convidamos uma diretora de Harvard para falar. E ela fez um speech lá rápido, né? Porque ela tinha que fazer um resumo no almoço das pessoas lá. E ela falou, acho que durante 5 minutos. Quando ela sentou de volta no meu lado, eu falei, Ellen, se você tivesse pedido dinheiro, eu teria doado, sem ser aluno. Olha. Porque essa noção da importância de que o aluno representa um nome. Por exemplo, um aluno da Must, ele é responsável pelo branding, porque o diploma dele está relacionado à reputação da universidade. Me permite só esse segundo. Claro. Eu fiz meu doutorado na USP. Eu tenho muito orgulho, a USP é uma grande instituição, tá certo? Mas se a USP tivesse um colapso, ficasse muito ruim,
Como é que eu ia dizer, eu sou doutor pela USP? Tinha que fazer uma correção. Eu sou doutor pela USP no tempo que a USP era boa. Ainda estava aberta, imagina se a sua universidade fecha. Fecha. Como é que você faz para contar essa história? Então, meu êxito profissional está muito ligado ao sucesso da instituição que me deu o diploma. Exatamente. Então, eu acho que essa noção dessa importância da convivência é uma coisa que a gente tem que começar desde o início. Desculpe se foi... Não, e sabe, professor, que eu estava pensando... Não, a nossa conversa ela está extremamente oportuna. Porque agora, a partir de julho, que a gente vai estruturar, né, a nossa comunidade de ex-alunos, a nossa comunidade, aí o alumni da Must University. Aliás, eu acho que futuramente, pessoal... Nós já temos um presidente aqui, entendeu? Com prazer. Alguém para tomar conta do nosso alumni, tá vendo? Com prazer. Mas o que acontece, professor? Não só esse sentimento de pertencente, de branding, de carregar, né, a sua instituição, mas hoje em dia o alumni, ele investe muito no lifelong learning. Por quê? Porque as universidades, elas têm, primeiro que uma boa parte dos alunos, eles se tornam professores, funcionários, diretores. Número 2, cursos de educação continuada, atividades, pesquisa. Então, a gente realmente não quer que o aluno vá embora. É o universo, não é? Ele tem que ficar com a universidade sempre. E esse mérito, né, de ter implementado isso no Mackenzie, professor, né, é um mérito muito, muito honroso, né, de você ter feito isso e ter pego todos esses dados, que é o que eu estou lendo no livro, depois vou mostrar para vocês de novo. Prometo que vou ler, quero que todo mundo que queira saber um pouquinho mais, não só sobre as vantagens do voluntariado, do fundraising, ou como fazer, bastante história. Estou apaixonada pelo livro, viu, professor? É isso. E sabe que você está falando, essa experiência que nós fizemos no Mackenzie, inclusive de fundraising, né? Porque nós falamos, poxa, como é que o Mackenzie vai pedir dinheiro? Uma instituição estruturada, capitalizada, né? Vão pensar que eu estou com dificuldades e tal, né? Mas eu posso dizer para você o seguinte: primeiro, que o meu doutorado levou em consideração as experiências bem-sucedidas, e usei como exemplo os americanos, mas o Mackenzie, em 1952, ele captou a valor de hoje $18 milhões de ex-alunos. O Eros Grau, que foi ministro do Supremo, foi nosso ex-aluno, e ele foi pedir dinheiro também. Imagina, sabe por quê? Porque é uma visão de que a sua instituição tem que ser a melhor. Exato. Você tem que falar bem dela, você tem que prestigiar. E se há alguma dificuldade, você internamente é como uma relação familiar. Resolve. Né? Resolve. Mas daqui para fora nós somos um time, somos uma equipe. Então, construir isso, a Universidade de Monterrey, no México, eles TEC de Monterrey. Não a TEC, a UDEM, a Universidade de Monterrey. Eles fizeram a primeira campanha de captação de recursos. Quer dizer, eles captaram na primeira campanha $27 milhões. Nossa. Foi a primeira experiência deles. Mas sabe o que eles fazem? Desde o início, eles empoderam o aluno. O aluno primeiro, para se transformar o alumni. Sim, para ele saber a importância que ele tem de estar levando o nome da Master, da Harvard, do Mackenzie. Muito bom, professor. Professor, antes da gente falar mais um pouquinho do livro e de terminar essa entrevista maravilhosa... Mas eu acabei não concluindo do Mackenzie. Ah, verdade. Posso Vamos aqui? terminar o do Mackenzie, Pronto. Professor, e depois do Mackenzie eu quero que você me conte um pouco sobre atualmente não só esse trabalho maravilhoso que você está fazendo com a gente aqui na Must University, mas das filantrópicas. Tá bom? Tá bom. Vamos voltar para o Mackenzie. Pronto. Então, depois de diretor financeiro, nós eu entendia que nós tínhamos que, eu como diretor financeiro, entendíamos que nós tínhamos que fazer uma reestruturação na organização, porque nós éramos uma instituição tradicional, mas não era moderna, era tradicional, mas não era inovadora, era tradicional, mas estava perdendo espaço. Então nós precisamos fazer uma reestruturação e aí nós usamos uma assessoria, que foi até a Deloitte, né? A KPMG, desculpe,
que nos assessorou, e nós fizemos uma reestrutura muito importante no Mackenzie, e eu pensei, se eu conseguir fazer a reestrutura que eu entendo que o Mackenzie precisa, eu posso sair, porque eu acho que eu já entreguei alguma coisa bastante importante. Missão cumprida. Missão cumprida. Missão cumprida. Mas depois desse trabalho de reestruturação, que foi exitoso, nós fomos muito corretos nas nossas ações, né? O Conselho entendeu e me considerou, a própria KPMG acabou considerando que eu tinha o perfil adequado para essa nova fase do Mackenzie, e o Conselho, por unanimidade, me convidou para ser o presidente do Mackenzie. Era alguma coisa que eu, sinceramente, é muito honroso, é maravilhoso, mas eu não queria, eu não desejava isso, porque eu estava muito bem posicionado. E outra coisa, eu sempre fui muito relacional, né? Eu conheci pessoas muito mais relacionais, inclusive o Silvio é nota 10, né? Mas eu sempre fui muito relacional, sempre fui muito para fora, né? Então tenho assim um relacionamento muito amplo, né? Credibilidade, tempo, relacionamento. Então eu, como diretor financeiro, era eu que fazia o relações institucionais do Mackenzie. Certo. Trazia coisas, né? Parcerias, etc., né? E depois disso, então, eu fiquei como presidente. Fiquei quase 4 anos como presidente da mantenedora. Quer dizer, o presidente de toda a operação dos colégios, da universidade, das outras atividades, né? Foi muito honroso. O Mackenzie, e talvez na história do Mackenzie, eu tenha sido o primeiro presidente que pediu demissão. Sabe, Julie, há um tempo, é como remédio, tem prazo de validade. Exatamente. Sabe, eu achei que tinha dado a minha contribuição. E eu queria sair no melhor momento meu com o Mackenzie. Com o Mackenzie. Muito maturo, isso, né, professor? Muito maduro, muito sábio da tua parte, né? Porque é difícil. Então, como presidente, né, do Mackenzie, me honrou muito, não é? Me sinto muito honrado de ter feito parte de uma história maravilhosa, de uma instituição incrível que é o Mackenzie. E pediu, né, para sair, né, professor? E que pedi para sair, mas por reconhecer de que aquilo que eu falei, né? Quer dizer, eu queria sair no meu melhor momento de gestão e no momento de gestão do Mackenzie. Tanto é que no meu escritório eu tenho 2 reconhecimentos do Mackenzie pela gestão, né? Sou muito amigo de todos, tenho um privilégio de ser honrado lá com portas abertas, portas abertas. Fiquei lá 9 anos, quer dizer, e sempre fui estável, né? Depois eu fiquei em outros lugares e tal, mas eu fui muito feliz no Mackenzie, né? Os resultados, né? Eu, como diretor financeiro, fiz alguns ajustes nas mensalidades importantes, enfrentei problemas, claro, porque os meninos fizeram lá passeatas lá, abaixo assinado, mas naquele tempo os diretórios tinham que autorizar o aumento da mensalidade. A inflação estava 1 e eu aumentei 20 e poucos %, né? Mas sabe o que nós fizemos? Os diretórios estudantis, estudantis. Que coisa linda. Mas veja, nós conversamos com eles face a face, porque nós estamos construindo uma geração, nós estamos educando essa meninada, mesmo que eles sejam, é como a relação de mãe e filho, claro. Quer dizer, lógico que tem controvérsias, eu vou fazer alguma coisa que eles não querem, mas nós conseguimos que todos assinassem, mas nós fizemos uma melhoria enorme na biblioteca, nas instalações, plano de carreira para os professores, nós conseguimos recursos, compramos aquele prédio na Consolação, maravilhoso, e com a geração de caixa. Mas para quem foi bom isso aí? Para os alunos, para os professores, não é? Porque sabe o que faz diferença das instituições filantrópicas? É que as filantrópicas não podem distribuir resultados. Quer dizer, todo o resultado é reinvestido na operação. Então, né, você fala, puxa, por que o Einstein, né, entrando um pouquinho nesse assunto da filantropia, por que o Einstein é filantrópico? Por que o Mackenzie é filantrópico e tem prédios exuberantes, de vidros espelhados? Não distribui resultados. Né? Se todo tem o dinheiro reinvestido no próprio prédio, no próprio laboratórios e tudo. Então, se você tem uma gestão competente, uma instituição de 150 anos,
puxa, se não tiver um patrimônio e não tiver qualidade, tem alguma coisa errada. Exato. Não é? Então, eu acho assim que, concluindo a parte do Mackenzie, né, eu acho que nós fomos muito felizes, né, com a gestão, né? Acho que e muito difícil, né? A governança, porque você veja, nós temos um conselho de curadores, temos um conselho deliberativo, temos um conselho deliberativo pleno, que é curadores mais deliberativos. 3 estágios quase, professor. Depois depois você tem a administração geral, que eu era o presidente, e depois você tem o conselho universitário. Nossa. E você veja, uma universidade poderosa, forte, a universidade acha que ela é a mantenedora, ela que gera os recursos, né? Então, por exemplo, relações complexas, né, de poder e tal, mas eu quero dizer que eu fui muito, muito abençoado na gestão e saí bem. Eu acho que Professor, a gente eu pode... tenho uma pergunta que é bem interessante, porque não tem problema, né? A gente não... Do profissional da área do financeiro por ser presidente. Você estava me explicando agora dessa estrutura, né? Que tinha... quando vinha uma solicitação aqui, demorava quanto para chegar lá? Então, esse é o problema dessas estruturas, porque, desculpe aqui, né? Mas a verdade é que existem clusters, existem grupos de interesse, vaidades, e isso tudo acaba dispersando, né? E no crescimento, esse tipo de coisa, se não for consertado, isso são... Eu vou antes de concluir, né? Antes de concluir, eu vou dizer uma coisa que eu disse ao final do planejamento estratégico, o primeiro que nós fizemos no Mackenzie. O maior inimigo nosso somos nós mesmos, quando nós não conseguimos alinhar as equipes dentro de um objetivo total. Exato. Certo? Então, eu acho que a grande preocupação nossa como organização dentro da governança é superar todas essas dificuldades, idiosincrasias, né, e comportamentos humanos e convergir essa turma como uma equipe. Né? E mais ágil, né? Porque agora me veio o cenário, sabe, professor? Você falando dos grupos, das comissões, né? Dos conselhos. Eu ficava imaginando lá no Mackenzie, né? De repente você precisa de uma decisão simples de um portão da entrada de uma universidade que quebrou. Obviamente que todos os executivos têm até onde você pode decidir ou não, mas imagina uma decisão que leva esse processo, professor, até chegar lá em cima. O quê? 2 meses? Então, o que precisa ser estabelecido são um processo de alçadas e um processo orçamentário bem definido. Tá. Então, se você tem um budget bem definido por áreas, inclusive... naquele tempo, nós fizemos o primeiro sistema de controle de custos por sala de aula. Imagina, não tinha software, não tinha RP ainda. Nós já fizemos, porque eu tinha uma visão financeira, eu queria saber quanto custava um aluno, né, professor? Aluno, a sala de aula, aquele professor, né? Eu acho assim que, e falando da agilidade, né? Acho que se você, diferentemente, né, você pode ter o controle empoderando e dando responsabilidade para as pontas. E em instituições com fins de lucro, e você, de alguma maneira, reconhecendo nas metas, nas oportunidades, nós fizemos, em algumas instituições, né, um sistema de remuneração variável com base nas metas. Claro. Porque você empodera todo mundo com a responsabilidade de atingir o sucesso. Né? O sucesso deles é o nosso sucesso. Né? Então, eu acho que, nesses casos, você consegue, estabelecendo limites de autoridade, você consegue uma agilidade muito grande, porque a decisão está na ponta. Então, eu toquei um pouco nesse assunto, porque eu prezo muito, sabe, professor, hoje em dia,
o aluno ele quer a resposta na hora. Então, se o sistema tiver muito engessado, né, a gente perde essa agilidade, e hoje o mercado é sangrento, né? Então você perde o teu aluno para qualquer outra coisa, e às vezes o aluno não está nem vendo se tem qualidade ou não. Então é muito importante esse seu ponto de vista sobre dar a liberdade para as pontas serem ágeis e para resolver o problema de forma mais rápida. E professor, eu acho que sempre a organização, na governança, ter bons controles internos, sistema de auditoria acadêmica, financeira, de forma que você saiba que nas pontas tem um controle, há um mapeamento dos riscos, esses riscos são observados, acompanhados, controlados, quer dizer, você consegue ter uma segurança mesmo dando liberdade para as pontas. Quer dizer, aí você tem agilidade, porque se você na ponta consegue resolver um problema do aluno, né, o aluno sai satisfeito. Exato. Menos estresse, menos problemas, né? Exato. Professor, vamos falar um pouquinho sobre o livro, né? Quando foi que você escreveu, como é que foi a experiência, né? Porque a gente sabe que o projeto de escrever um livro é um projeto que demora, leva tempo, né? Eu vou fazer as minhas anotações, eu vou ler, depois eu vou passar esse livro, vou passar no ambiente virtual da Must University como uma leitura complementar para que os nossos alunos, a gente tem muitos alunos da área da educação, né, do nosso programa e de novas tecnologias em educação, não só para eles, né, como o professor falou, que é um apaixonado aí pela leitura, né, e pela leitura de vários temas, né, e eu acho isso muito importante, né, o conhecimento que a gente adquire, né, professor, fascinante, através da leitura, ninguém tira da gente. Conta para mim um pouquinho, professor, como é que foi a experiência da escrita desse livro, fala um pouquinho para os nossos seguidores aí, o que eles vão encontrar nessa obra tão maravilhosa. Então, primeiro, eu escrevi um livro antes, eu escrevi alguns livros, né, e fui coautor em outros, né. Eu escrevi um livro sobre um assunto que me provocava muito, sobre doações, né? Porque eu era conselheiro da ACM e sempre ficava assim, por que os americanos doam para a borboleta azul do Oceano Pacífico, o urso panda, e nós não conseguimos captar recursos para as nossas crianças? E doam valores altos. Expressivos. Então, quer dizer, e como a gente não consegue captar recursos para as nossas crianças, né? E aí esse tema, né, do motivo pelos quais as pessoas contribuem, foi objeto do meu primeiro livro. Eu fiz um livro cujo título... Então acho que é melhor eu ler esse primeiro, então eu vou te mandar. Para depois eu vir para esse, né? Uma sequência... Mas eu achei que o segundo, esse aqui, ficou um pouquinho melhorzinho do que o primeiro. Acho que o primeiro foi assim um ensaio, né? Então, mas o tema foi, eu fiz então uma pesquisa sobre esse assunto, por que as pessoas doam, por que motivos, e é um assunto complexo, os motivadores que levam a pessoa a doar são muito complexos. Descobrir esses motivos. Uma pessoa doa por uma orquestra, mas não doa por uma criança com câncer. Uma pessoa doa por uma criança com câncer, mas não doa por uma obra de arte. Cada um tem uma sensibilidade para doar para alguma coisa. Muitas vezes provocada por experiências próprias, doença na família, esse tipo de coisa, né? E também há aqueles que querem ver o nome deles com evidência, né, na porta, eu contribuí, etc. e tal. Há aqueles que querem ser supostamente, disfarçadamente humildes. Eu não quero que diga meu nome, mas eu adoraria se descobrissem que fui eu quem dei o dinheiro anonimamente, né? Então essa complexidade, né, eu tento, no meu primeiro livro, mostrar que a principal causa por que as pessoas doam são para crianças. Por isso que você vê no Médicos Sem Fronteira, as crianças, Cruz Vermelha, as crianças, porque a criança tem um apelo sentimental. Mas como é que, por exemplo, o Greenpeace, né? Por exemplo, o meio ambiente. O meio ambiente, os animais, os idosos. Mas depende, né, professor? Depende como você comunica.
Na hora que você vê uma foca sangrando no meio do gelo, aquilo tem um apelo sentimental. Certo. Então, é como você comunica a causa. E queria só concluir isso, se um dia alguém for trabalhar isso, a Paulette Maihara, que era presidente da AFP, Association Fundraising Professionals, ela dizia o seguinte: as pessoas, sabe qual é o maior motivo por que as pessoas não doam? Qual é o maior motivo? Sabe qual é? Não. Porque nós não pedimos. Nossa, que incrível. Outra coisa, e quando pedimos, não sabemos Como pedir. Né? Como pedir, quando pedir. Né? E nós vemos que às vezes a criança, né, quando é pequenininha, ela sabe o que pedir para a mãe, sabe o que pedir para o pai. Essa sensibilidade, então, o americano faz isso muito bem. No mundo inteiro, o norte-americano é o campeão em fundraising. Né? Então, acho que o livro, primeiro, levou em consideração por que as pessoas doam, os fatores, né? Eu tento desvencilhar isso, mas o assunto é muito complexo. Claro. E no segundo livro, né, fiquei muito em dúvida sobre o tema, e eu escrevi sobre o tema na educação superior, aonde eu mostro de que é possível, sim, no Brasil, né, em países cuja cultura não é uma cultura doadora, e nós vivemos num momento, e o Brasil, por exemplo, é uma situação complicada. Você tem Lei Rouanet da cultura, mas não tem Lei Rouanet da educação, não tem Lei Rouanet da saúde, completamente diferente do meio ambiente. Do meio ambiente. O sistema, o marco legal filantrópico no Brasil é uma jabuticaba. Não existe ao redor do mundo nada parecido. O que eu quero dizer é que não há nem incentivos legais, né, tributários, né? Fizeram agora os fundos de endowment no Brasil, né, os fundos patrimoniais, não tem incentivo financeiro. Você tem um fundo patrimonial que não tem incentivo financeiro, qual é o motivo? Não faz sentido. Não faz sentido. Como tudo que está acontecendo no Brasil, não faz sentido. Não faz sentido. Então, eu acho que esse livro ele leva em consideração duas coisas. A experiência norte-americana, que é fascinante, viu? As universidades montadas aqui, o fazendeiro doava ovos, frango, As pessoas acham, né, professor, que é só uma doação gigante em espécie, em cash, né? Mas eu também tenho a oportunidade de todo ano visitar 3 ou 4 campos de universidades em estados diferentes. E às vezes você tem um pequeno doador que ele cuida de uma sala de aula, Pronto. Ou de um grupo, ou de um espaço. Não são só aqueles doadores, né, professor, que têm as suas estátuas no meio do campus. Pronto. Não é só isso. Então, a comunidade doa, professor. A comunidade. Às vezes, o pai do aluno envolve ali no parent, naquela comunidade de pais, né? Não é só o alumni, mas a comunidade de pais também aqui nos Estados Unidos é muito forte. Então, por quê? Porque quanto mais forte, eu vi, Harvard tinha 17 fundos patrimoniais de endowment e tinha para sobreviver 10 anos sem cobrar. Então por que você precisa captar para uma instituição que não precisa de dinheiro? Por causa dessa... Então, para melhorar. Quanto mais forte, né? Quanto mais forte for o nosso nome, mais valor tem o título daquele que se formou conosco. Exatamente. E agora, para finalizar, eu gostaria de conversar um pouquinho aqui com o professor, que ele contasse para a gente do trabalho atual, professor, que você está fazendo, né? Associação Brasileira de Captadores de Recursos e do FONIF. Então... Conta para mim um pouco esse seu trabalho agora atual. Então, eu trabalhava, eu era diretor financeiro no Mackenzie, e aí conheci uma menina maravilhosa chamada Célia Cruz, lá na Fundação Getúlio Vargas. E eu era diretor financeiro, cheguei lá, vi várias salas patrocinadas na GV. Bradesco patrocinado. E eu era amigo do Márcio Cipriano, que era o presidente do Bradesco, né? Sempre fui assim, relacional e tal. E aí eu liguei para o Márcio, falei, Márcio, como é que você patrocinou lá a Fundação Getúlio Vargas e não patrocinou a minha? Ele falou para mim, você não me pediu. Você não me pediu. Então, e aí a Célia falou, Custódio, você precisa ir lá, vai ter um congresso da AFP lá em New Orleans e tal. E eu fui lá. Nossa, 5.000 pessoas.
centenas de livros de um assunto que eu nunca ouvia falar, que era fundraising, captação de recursos. Aquilo eu falei, gente, nós temos que levar isso para o Brasil. Ai, que Aí, no jantar, eu falei, gente, nós temos que levar isso para o Brasil para ajudar as instituições a captarem mais recursos para suas causas. E aí eu fui o primeiro presidente, o fundador da Associação Brasileira dos Captadores de Recursos, que vai muito bem, e com isso está ajudando esse viés assim, social, filantrópico, está ajudando muitas instituições a captarem mais recursos para suas causas. Então, essa foi a história da BCR, né? Agora, imagina, esse negócio agora parece que vai completar, acho que 20 anos, né? Gente, e a profissão, a BCR, já está com 20 anos. Então, aí, veja, hoje a profissão de captador é uma profissão regulamentada, oficial, não tinha. E o fórum, né? Do FONIF foi uma experiência dramática, né? Eu 3 meses como presidente do Mackenzie, no meio do caminho alguém me ligou, né, dizendo, Custódio, olha, o Mackenzie perdeu o certificado de filantropia, né? Porque é muito exigente, você tem que prestar contas para 3 ministérios, mais Receita Federal, e o governo querendo arrecadar, está arrumando pelo em casca de ovo, como dizem por aí, né? Então eu sei que por um erro, e depois caçaram a nossa filantropia. Okay. E aí no meio do caminho, né, ouvindo a CBN, o Heródoto Barbeiro usou uma expressão difamatória, que eu não vou repetir aqui, difamatória do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Quando eu cheguei no Mackenzie, tinha lá rádio, tinha lá jornalista para me entrevistar. Eu não estava preparado para aquilo. Quer dizer, como é que você vai dizer que o ministro está errado? Quer dizer, como você... uma crise institucional. E eu quero dizer para você que para mim foi uma experiência muito boa. Li todos os livros sobre crise. Imagino. É assim que a gente cresce. É isso aí. É assim que a gente cresce. E depois, graças assim, ao relacionamento que eu tinha, nós conseguimos reverter isso, porque era muito amigo de um amigo que era amigo do Berzoini, que era o ministro. Ele foi... Professor, uma vez tomada essa licença da filantropia, a instituição pode voltar? Então, primeiro, cassada a licença, como o certificado é dado para você ir 3 anos para frente com imunidades, com imunidades, se você perde hoje, você vai pagar 3 anos de impostos com juros, correção monetária, quebra qualquer instituição. De 3 anos para trás. Ok, isso. Eu não sabia ninguém disso. Aguenta. Ninguém aguenta. Se houver, ninguém aguenta. Então, e o certificado é feito... a cada 3 anos, professor? É renovado? É a cada Mas 3 então, anos no Brasil, eu posso perder ou não, Pode né? perder, opa. E às vezes, esse negócio de... Aí tem só entrando num exemplo. Quando se fala em distribuição de resultados, se você, vou dizer, o Mackenzie, né, ou qualquer instituição, aluga uma sala dele para alguém e a Receita Federal acha que aquele aluguel está abaixo do valor de mercado, aquilo pode ser considerado como distribuição disfarçada de renda. Muito subjetivo. Claro. E seja lá o que for, bom, eu sei que, concluindo, né, nós conseguimos reverter aquilo. Passado algum tempo, eu já tinha saído do Mackenzie e eu vi estampado no jornal, né, eu estou concluindo esse preâmbulo, estampado no jornal instituições, eu não vou usar o nome, né, claro, mas instituições... assim, instituições que estão malversando os recursos, etc., e citou vários nomes. Citou Mackenzie, Metodista, PUC de Campinas, Fundação Dom Aguirre. Eu falei, gente, nós estamos aqui desde o descobrimento do Brasil. Irresponsabilidade e informação rasa. Sim, mas sai falando por aí aquilo que acha que sabe, né? Mas veja, muitas vezes instigado por essa fome arrecadatória da Receita Federal, entendeu? Então, e a distorção de fatos e tudo. Então, aí eu falei, gente, como eu disse, nós estamos aqui desde o começo do Brasil.
Nós damos bolsas, fazemos assistências, santas casas, né? Desde que o Brasil começou. Como é que nós podemos ser desrespeitados dessa maneira? Nós temos que juntar uma meia dúzia de gente com disposição e vamos reverter isso aí. Responder Aí, a público. aí eu convidei algumas pessoas, que no final foram 43, teve até o bispo lá, teve presidente de instituições, fizemos uma reunião dizendo, gente, nós precisamos reverter isso aí, como é que nós vamos fazer? Aí nós fizemos uma pesquisa, quem nós somos, quem que nós representamos, e descobrimos para cada R$1 que nós damos, que temos de imunidades, não é isenções, de imunidades, nós retornamos quase R$10 em serviços para a comunidade. Que gente, bom, então, professor. essa pesquisa nos empoderou e hoje, né, o Fórum Nacional das Filantrópicas representa 27 mil instituições filantrópicas do Brasil. Nossa, quanta instituição! Então, você veja, hoje nós participamos do Confoco, que é um órgão de assessoria da Presidência da República. Nós indicamos nomes ao Conselho Nacional de Educação, inclusive tem um conselheiro lá, pessoa altamente qualificada, o Celso Nesquier. Professor Celso Nesquier. Que tem uma experiência maravilhosa, né? Então nós somos muito honrados em poder escolher e escolher pessoas que hoje estão fazendo diferença. Então, o Fórum hoje, e quem são nossos associados? Todos os melhores e maiores hospitais do Brasil estão lá conosco. Okay. Todas as instituições de educação do Brasil grandes e assistência social. Então, hoje, um negócio que saiu de uma ideia, assim como a BCR, né? Então, quando eu digo assim, que a gente se apaixona por alguma coisa e acredita naquilo, sabe? A gente consegue fazer o impossível. Tem aquela frase atribuída anônima aos chineses que, por não saber que era impossível, eles foram lá e fizeram. Foi lá e fez. Então, muito bom, professor. Deixa eu fazer a última pergunta, professor. O fórum acontece, ele existe alguma conferência, algum evento aberto ao público, então, para quem tem desejo e interesse, né? Então, em participar de alguma atividade? Eu não estou dizendo, professor, as instituições, essas 27 mil. Entendi. Né? Aliás, eu gostaria de saber, como instituição, como participar do fórum e como convidado. Então, essas três questões. Então, veja bem, o fórum hoje, ele é um fórum que tem por objetivo, no final da ponta, né, como eu sempre chamo, no chão de fábrica, garantir os direitos daqueles que mais precisam. Certo. Garantir o direito daquele que precisa de uma bolsa numa instituição filantrópica. Garantir o direito de atendimento à saúde num hospital filantrópico. Então, para isso, nós temos que garantir as imunidades deles. Então, nossa atuação é mais junto ao Congresso, ao Senado, à Câmara, ao Executivo, ao Supremo, né? E à sociedade para ter uma compreensão. E os associados, isso, né, professor? Então, essa é a nossa principal ação. Nós montamos uma universidade, que é a Universidade Corporativa do FONIF. Né? Eu, quando olho para trás, eu acho que a gente deu uma contribuição. Na Universidade Corporativa, a gente procura compartilhar o conhecimento adquirido daqueles que já atingiram um patamar qualificado, vamos supor, o Mackenzie. Tem uma estrutura, desde os americanos, de governança maravilhosa, o Grupo Marista. Como é que a gente contribui esse conhecimento aos associados, ao setor que ainda não tem? Quer dizer, dando cursos, e o curso de governança corporativa, nós vamos começar agora, acho que em abril ou maio, nós temos uma parceria com o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então, nós estamos com os melhores professores, dando esses cursos. Então, essa é uma contribuição que nós damos àqueles que, e não precisa ser associado, pode ser qualquer pessoa, pode participar. Público em geral que quer saber sobre governança corporativa. Isso, e o custo é muito mais acessível, né? Então, por outro lado também, o fórum, ele representa a junção dos interesses, é quase que como uma associação, né?
Então nós temos os comitês, os associados podem participar dos comitês. Vez ou outra nós vamos fazer uma caravana lá em Brasília, juntamos lá 200 pessoas, vai padre, vai freira, vai presidente. É a forma como nós temos. E agora nós fizemos um gibizinho, eu não te trouxe, eu vou te trazer, vou te mandar, um gibizinho da Turma da Mônica, onde tem o capitão Filantropino, para contar a importância da filantropia no Brasil de uma maneira lúdica. Isso é um trabalho grande, mas que eu quero dizer, tudo isso me mantém ocupado. Exato. Você está entendendo? Que foi que foi o início de toda essa conversa, né, professor? Como é que você tem tempo para cuidar de outras coisas, e foi o que você disse, né, do teu amor e da paixão pelo trabalho. Pelo tudo que eu faço, verdade. Muito maravilhoso, incrível esse nosso bate-papo. Bom, pessoal, nós vamos... esse episódio, ele vai ser... a gente vai colocar no YouTube, então na descrição embaixo a gente vai colocar, tá, professor? O site da associação. A gente vai colocar todas as informações para que todo mundo que esteja assistindo, o site aonde o nome do livro, tá, pessoal? Então todas as informações desse bate-papo maravilhoso você vai encontrar aqui na descrição do nosso vídeo. E a gente pede para que você não se esqueça e compartilhe tudo isso, né, professor? Posso dar como última palavra o que eu considero extremamente importante? Claro. É o seguinte, agora eu estou colaborando aqui na Master University. E quero dizer para você, a honra é minha. Eu quero dizer para você assim que eu estou encantado. Obrigada. Sabe o que é? Porque eu vejo uma oportunidade. Quer dizer, quando eu falo que eu venho de uma área financeira, eu venho de uma área que tem uma vertente social, né? E eu vejo assim uma visão de... vou falar com base no que eu conheço, né? E conheço bastante do trabalho de vocês. Você veja, a professora Maria Elisa, né, foi minha colega no Conselho Estadual de Educação. E a professora Maria Elisa, ela tinha um perfil dedicado. E tinha lá uns problemas mais complexos, né? Que a turma lá, muitos iam lá mais para poder aparecer, tirar foto, sei lá e tal, né? Com todo o respeito que eu tenho a todos aqueles que participam, né? Mas se você tem em toda turma, você tem aqueles que trabalham mais, trabalham menos, trabalham melhor. E a professora Maria Elisa, ela pegou lá uma ou duas coisas que ninguém pegava e destrinchou e apresentou. E foi assim a primeira impressão que eu tive dela. Eu já conhecia o professor Carbonari, sempre tive uma grande apreço e admiração. Eu sempre incentivei o professor para contar a história da vida dele, porque no Brasil, podem dizer o que for, porque você tem pessoas que gostam de você, pessoas que não gostam, mas queira ou não queira, ele foi o primeiro brasileiro que abriu o capital de uma instituição de educação no Brasil, certo? Então, e até eu falei com ele, Carbonari, você precisa escrever um livro dessa história. E eu tive o privilégio de fazer o prefácio do livro dele, certo? E eu falei para ele, você tem que fazer o segundo livro. Vem vindo por aí, que é um pouco surpresa. Pronto, então. É uma surpresa. A gente vai ter não só o livro, vão ter outros projetos maravilhosos, professor, e que eu faço questão que você esteja lá do meu lado. Com prazer, porque você veja. Então, é uma pessoa que deu uma grande contribuição à educação do Brasil. E agora você veja, a MAST, com mestrado e doutorado, nós temos alunos, né, que eu fiquei sabendo, histórias maravilhosas de responsabilidade social, né, que o mais importante para resgatar a pessoa, a dignidade de uma pessoa, está na educação. Exato. E o Brasil, num tamanho continental dele, se nós não tivermos educação de qualidade à distância, como é que alguém no meio da selva amazônica vai fazer um curso? Não tem condições. Isso que o professor está falando, e a gente teve a oportunidade de conversar, né, no momento nosso, o professor ficou encantado com a história dos nossos alunos, né, professor? Que a gente tem uma aluna que ela dá aula numa tribo indígena, né? Então ela anda com a caminhonete mais ou menos umas 4 horas, ela pega uma caminhonete, chão de terra batido, e depois ela pega uma canoa. Uma outra aluna nossa, que a professora Maria Elisa foi orientadora, que tinha momentos que a aluna dizia, professora, eu preciso ir um pouco no morro. Morava numa área rural, eu preciso ir no morro para poder pegar a internet, o Wi-Fi.
Eu vou dar as últimas palavras para o professor falar, para se despedir e lembrar sempre, né, que isso não é uma provocação, isso não é mais uma indignação, né? E que eu acho que atrás de toda indignação vem oportunidades de transformação. Ainda vai chegar um dia, e eu tenho certeza que não só o meu pai, a minha mãe, mas a nossa equipe, e prezo muito, espero que o professor esteja ao meu lado, professor. Vai ter um dia em que as pessoas vão entender que o ensino à distância não é mais uma opção e que o ensino à distância é solução. É solução. Para a humanidade, para a comunidade, para o crescimento, não só pessoal, como econômico de um país. Então. Professor, as suas últimas palavras para a gente terminar esse bate-papo incrível. Eu saio daqui, eu confesso que no metade da entrevista eu chego até num estágio de tranquilidade e paz, de ouvir tanta experiência positiva, professor. Obrigado. Que honra as últimas palavras aí para nós, para os nossos alunos, para os nossos seguidores, para os nossos professores. Olha, eu quero dizer o seguinte, que eu estou aqui gravando essa prosa aqui muito agradável, né? Eu sou, assim, fã da geração da família da Julie, né? Família de educadores. Ela nasceu ouvindo o assunto de educação, né? E que tem uma contribuição enorme. Como eu disse, num país continental como o Brasil, como é que as pessoas poderão ter acesso à educação no meio do nada, com dificuldades muitas vezes de acesso a uma antena, né? O Silvio me falou sobre alguém que ia lá na Starlink pegar o sinal. Então, acho que nós temos assim uma contribuição social gigantesca. E outra, né? Nós vamos dar oportunidade de melhoria da qualidade daqueles que dão aula, daqueles que trabalham na área de saúde, na área que trabalham na área de business, na área de administração, com uma educação de qualidade. E eu queria registrar também, finalmente, dizer o seguinte, que eu estou, assim, é um case fascinante de sucesso. Como é que uma instituição consegue essa sinergia com tantas pessoas trabalhando, né? Mais de 300 pessoas trabalhando. Nós temos 160 professores, 118 doutores, 42 mestres, né? Estamos aí com 10.300 alunos de mestrado e doutorado. E como é que você consegue, com qualidade, apresentar isso para 19 países, certo? Todos os continentes são aqui representados, que surgiu de uma ideia de proporcionar uma educação de qualidade de mestrado e doutorado totalmente à distância. Então, o que eu quero dizer assim, que a MUST nasceu para ser uma instituição de sucesso, para contribuir com o Brasil e para contribuir com o mundo. Agora nós estamos falando de Portugal, sou português, estou torcendo tudo para dar certo. Então, eu quero dizer assim que eu estou não só eu estou assim apaixonado por estar conseguindo contribuir com uma instituição maravilhosa como a Master University. Então, é sucesso com certeza. A equipe, quero também registrar que eu tenho conhecido pessoas dentro da Master e tenho ficado muito bem impressionado com o elevadíssimo nível de competência e de qualidade das equipes, né? E muito obrigado por essa oportunidade, né? Muito Desculpe bom. Se falei muito, eu sou muito tagarela. Não, é muito bom. É um prazer, viu? E sabe, professor, eu acho que qual é o segredo, né? O segredo é aquele que a gente falou no início desse nosso vídeo. A paixão pelo trabalho, sim, a paixão por fazer aquilo que a gente ama. É isso. Né? O cuidado da nossa saúde emocional e mental. É isso mesmo. E eu não podia deixar de dizer outro segredo, né? De ter um pai maravilhoso, líder, professor, investidor, uma mãe incrível, sim, um marido e um filho excepcional e pessoas assim, que me apoiam e que são pessoas que eu me espelho, professor. Obrigado. Então é assim que eu estou tentando construir esse meu caminho através da educação, através do ensino online,
mas eu não seria ninguém sozinha sem esse apoio incrível de todos que eu tenho, dos nossos alunos e do cara lá de cima. Sim, né? sem dúvida. Do CEO lá de cima. Sim, O CEO lá de cima, ele ajuda bastante. Pessoal, muito obrigada. Obrigado. A gente vai estar aí fazendo esses nossos programas aqui para ir para o canal do YouTube. No link aqui da descrição, muita informação, eu vou colocar o site do fórum, eu vou colocar o site do Mackenzie pra gente, né, que é uma história maravilhosa. A gente vai colocar todas as informações e os créditos aqui e a gente se vê num próximo programa. Obrigada.